E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de religião, ética e filosofia. E eu espero muito que vocês estejam acompanhando os conteúdos e, sobretudo, entendendo os conteúdos. Eu separei esse momento aqui de hoje para nós focarmos um pouco aqui na correção da nossa atividade, que foi proposta na nossa última aula. Então, dá uma pausa nesse vídeo aí, pega todo o seu material, inclusive o livro, que é onde está o nosso exercício, abre na página 415 e vem comigo aqui para que a gente possa resolver essas questões. É importante a resolução desses exercícios porque eles acabam nos dando uma capacidade de correlacionar, uma capacidade de contextualizar todo o conhecimento que nós temos visto durante o nosso bimestre. Nós acabamos criando uma percepção de aplicar esses conhecimentos às mais diversas situações do nosso cotidiano. Então vamos lá para a primeira questão. Cite duas situações em que a linguagem, por meio da fala, dos gestos, das expressões, dos símbolos ou desenhos, seja imprescindível para a compreensão entre os seres humanos ou para proteger a harmonia no ambiente social, como na sala de aula, no hospital, para citar alguns exemplos. Então vocês vão ter que fazer isso, citar situações em que a linguagem, por meio das suas mais variadas formas, ela seja muito importante para a compreensão entre seres humanos. Eu cito aqui duas. Primeiro, em sala de aula, a fala, os gestos e os sons, eles são extremamente importantes para o aprendizado. Por exemplo, se eu não utilizar aqui imagens, símbolos, através do data show ou a minha fala, escritas, como vocês estão vendo aqui, eu não conseguiria transmitir o conteúdo proposto e nem vocês conseguiriam avançar no aprendizado. Então, por isso que a linguagem ela se torna importante. Para citar um outro exemplo, no hospital, por exemplo, durante uma cirurgia, a comunicação corporal, gestual, por meio de símbolos, entre enfermeiros, médicos e até o paciente, ela é muito importante para o bom êxito de uma cirurgia. Por exemplo, se você vai a um dentista extrair um dente e você sente dor, mas você não pode falar, você faz um gesto. É importante para que você se comunique com o dentista a respeito desse processo aí da extração do dente. Então, a relação entre a linguagem com o nosso cotidiano, ele se dá dentro dessa perspectiva de comunicação, seja por meio da fala, por meio da escrita, por meio de símbolos, por meio de gestos, seja como for, a linguagem ela é importante. Segunda questão: é possível as pessoas do mundo inteiro se entenderem em uma linguagem universal? Explique. Nós vamos perceber que um dos nossos teóricos ou filósofos, ele vai defender uma linguagem universal. E essa linguagem universal, na fala dele, ela deve ser uma linguagem formal, porque a linguagem tal como ela é para as pessoas, ela é uma linguagem informal, e essa linguagem informal, segundo ele, ela oferece muitas barreiras ao campo da filosofia e do conhecimento. Elas traz muitos problemas para a compreensão das coisas como de fato elas são. Então, ele vai propor aí uma linguagem universal e formal com o qual todas as pessoas do mundo e de todas as culturas elas possam utilizar para poder alcançar esse conhecimento. Então, você vai dizer se é possível ter acesso a uma linguagem formal, e você vai ter que explicar por que você concorda que sim ou que não. Bom, em parte é possível sim ter uma linguagem universal e formal, mas não completamente.
Porque a linguagem, como nós vamos ver com o próximo filósofo, o Wittgenstein, nós vamos ver que a linguagem ela tem suas características muito peculiares da cultura, né, da região, dos costumes, e isso acaba dificultando um pouco essa compreensão. Mas, desde que haja a compreensão de que a linguagem não se limita apenas à fala, por exemplo, alguém que não sabe o inglês não vai poder se comunicar com a pessoa que fala inglês. Então, desde que a gente compreenda, né, a linguagem não apenas como algo falado, né, então, assim, por meio de gestos, por meio de expressões, por exemplo, se você for ao Canadá, onde a língua lá predominante em uma parte é o inglês e em outra parte é o francês, e você não sabe nenhuma das duas línguas, você vai tentar se comunicar com aquela pessoa por meio de gestos, apontando para coisas, pegando imagens do símbolo. Então, nesse sentido, é possível ter uma linguagem universal. Mas, de outro modo, né, pensando na linguagem, nós discordamos, dizemos que não. Número 3. Exponha a teoria da linguagem a partir dos filósofos estudados. Então, nós estudamos 2 filósofos, Russell e Wittgenstein. Para o primeiro, é necessário ser lógico e evidente nas expressões ou na linguagem. Essa seria, portanto, a linguagem formal proposto por ele, da qual eu tenho falado aqui para vocês. A linguagem formal, ao contrário de uma linguagem informal, é aquela linguagem que ela é lógica, que ela é evidente nas suas expressões, que ela é objetiva e vai direto ao ponto, sem deixar nenhuma lacuna, nenhum espaço aqui em branco. Wittgenstein, ou para ele, né, as linguagens são múltiplas e atendem a diversas necessidades dependendo da sua aplicação. A linguagem não possui apenas a função de descrever um fato. Afirmar tal coisa seria reduzir o uso de algo tão grande. Então, para esse filósofo, a linguagem ela tem uma expressão muito maior. Se você perceber, ele vai dizer que a linguagem ela é viva, ela é dinâmica. Então, elas são múltiplas, né? E atende a diversas necessidades e também elas se expressam dentro de um contexto, dentro de uma realidade e dentro de costumes que são típicos de cada povo, de cada nação, de cada região. Então, dentro disso, ele vai falar que nós não podemos reduzir a linguagem apenas a descrever um fato, porque a linguagem ela pode ser muito mais do que isso. E aí a gente entra numa questão muito interessante, contextual e do Brasil, que é a característica que nós temos de tentar usar, por exemplo, o inglês para expressar no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente usa os stories, né, para falar dos históricos do nosso Instagram. A gente usa os spoilers para se referir a uma dica que é dada de um filme. Então a gente usa muito essa linguagem que ela é trazida de fora, né, e acabamos misturando um pouco com a nossa língua, como se a nossa língua portuguesa, que se fala no Brasil, também não fosse uma linguagem rica, que tem suas características próprias e que fazem parte de um contexto muito específico do nosso povo e da nossa nação. A quarta questão é: observe as imagens a seguir. Então, no livro nós vamos ter 3 imagens. A proposta é que vocês olhem um pouco essas imagens e depois vá para as questões. Wittgenstein afirma que não pode existir linguagem privada, pois ela é de uso universal. É uma prática pública. Uma linguagem privada não faz sentido algum. Então, a primeira questão disso se pergunta o seguinte: das 3 figuras, há alguma que expressa a linguagem universal? Por quê? Então, olhando aqui para as nossas figuras, nós temos aqui alguns escritos, tá? Acredito que árabes. Nós temos aqui um semáforo com cores diferentes, como nós sabemos. E nós temos aqui uma outra imagem de 2 passarinhos, corações entre eles e em cima de um galho de rosas da cor vermelha. É importante observar a cor.
Então, dessas três figuras, há alguma que expressa uma linguagem universal? E por quê? Então, com base, no que nós estudamos nesses dois filósofos, nós vamos perceber que as figuras 2 e 3, elas trazem essa linguagem universal, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, eles vão entender que essa linguagem está comunicando. A figura 2, ela traz cores, verde, vermelho, amarelo, que são conhecidas no mundo inteiro, que você já sabe o que elas significam. O verde, siga; vermelho, pare; amarelo, atenção. A figura 3, ela apresenta, dentro dessa cor vermelha, de corações, de passarinhos um de frente para o outro, ela vai expressar um sentimento de amor, de afeição de uma pessoa pela outra. Então, essas duas figuras, aonde quer que você esteja, você vai entender o que é que está se querendo dizer ou comunicar com ela. Letra B da questão número 4. Relacione a figura 2 com a teoria de Wittgenstein. A figura 2 é a figura do semáforo, certo? Que nós já falamos aqui, explicamos um pouco. Então, você vai ter que relacionar essa imagem com toda a ideia desse filósofo que nós também estudamos aqui. Então, esse filósofo, ele vai dizer que a linguagem ela é múltipla. Existem muitos significados para ela. No caso da imagem que nós estamos tratando aqui, a imagem 2, as cores no semáforo têm mais de uma interpretação. Ou seja, elas podem significar apenas cores, e cada uma pode também possuir um significado particular. A cor verde, siga, como eu já falei; a cor amarela, atenção; a cor vermelha, pare. Ou seja, quando o indivíduo ele vê aquelas cores ali no semáforo, ele pode ser apenas cores, ou pode ter um sentido dentro daquelas cores para uma sociedade e para a compreensão do todo. É isso que ele vai falar sobre essa linguagem múltipla, que pode significar várias cores, várias coisas dentro de uma mesma questão. E aí, gente, deu para entender? Vocês compreenderam? Não esqueçam de que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem compartilhar essas dúvidas conosco através dos comentários. Deixa aí o seu comentário se tiver dúvida, que nós vamos tentar explicar a você e tirar a sua dúvida. Antes de nós terminarmos o nosso momento aqui hoje, eu queria propor aqui uma reflexão, uma vez que nós estamos concluindo o nosso primeiro bimestre, falando sobre vários filósofos, e uma vez que nós vamos continuar ainda a falar sobre outro ramo da filosofia. A questão que eu quero propor aqui é: o que há de comum em todas essas maneiras de pensar? Ou, se pudéssemos reformular essa questão, o que há de comum em todos esses filósofos, dentro do pensamento de cada um deles? Bom, o que há de comum em todos esses filósofos, ou na maioria dos filósofos, é que eles pegam um elemento único da nossa existência ou da nossa vida e tornam esse elemento absoluto, como se um único elemento ele fosse capaz de dar explicações para todas as coisas, para a complexidade da vida, para a complexidade da nossa existência, de uma sociedade e de tantas outras coisas que se apresentam a nós. Ou seja, eles fazem um recorte da nossa existência, por exemplo, a linguagem ou o pensamento, eles recortam isso, eles tornam isso absoluto e tornam isso capaz de julgar, todas as coisas. Bom, ao fazer isso, o que é que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que esse elemento, eles são autossuficientes. Por exemplo, o pensamento. Ao pegar o pensamento ou a razão e recortar esse elemento da nossa existência e colocá-lo de maneira absoluta para explicar todas as coisas, eles acabam colocando o pensamento ou a razão num lugar do qual ele não foi criado para se estar. Embora ele seja importante, embora devemos fazer uso da razão. O que isso significa dizer? Significa dizer que a razão ela não é capaz de dar resposta para todas as demandas da nossa existência. Somente Jesus Cristo
ele é capaz de dar resposta a todas as coisas. Somente Jesus Cristo é capaz de unificar todas as coisas. Somente Jesus Cristo é capaz de dar sentido à nossa existência. Porque, como diz em João capítulo 1, ele é o Logos de Deus, ou seja, ele é a verdade de Deus, do qual criou todas as coisas, do qual sem ele nada do que existe poderia existir. Além de Criador, esse Logos, essa verdade, esse Jesus, ele também é o sustentador de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, qual é o problema de pegar um elemento único da nossa existência e torná-lo absoluto para querer explicar a respeito de todas as coisas? O problema é que há coisas que nós não conhecemos a partir da razão. Há coisas que nós não acessamos a partir da linguagem. Mas Deus, ele se revela para nós através das Escrituras. Ou seja, o homem, ele não é somente um ser racional. Ele não é somente razão, ele não é somente pensamento. O homem também é um ser emotivo, sentimental, é um ser em que possui um coração, e que esse coração é um dispositivo do qual é utilizado para analisar e para filtrar todas as coisas. E a questão aqui que eu quero passar para vocês é que se nós recortarmos um elemento da nossa existência e tornarmos absoluto, nós acabamos tornando esse elemento o nosso Deus, capaz de julgar todas as coisas. Acabamos colocando esse elemento no lugar de Deus e a nossa existência ela fica sem sentido. Por quê? Porque somente Deus pode dar sentido e coerência para a nossa existência e para todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Queria que vocês pensassem sobre isso, tá bom? E nós retornamos na nossa próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês. Como eu disse, espero que vocês estejam entendendo todo o conteúdo e espero que nós possamos logo mais estar juntos na sala de aula para avançarmos um pouco. Mas enquanto isso não acontece, nós nos vemos na próxima aula. Até lá!